Jornal da Manhã. Olá, bom dia, eu sou Eric Drummond. Olá, eu sou Felipe Machado. Está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço pela Jovem Pan, e estamos juntos em 103.5. Interaja com a gente e siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço. O nosso WhatsApp é o 31 4042 1035. Seja bem-vindo, hoje é sábado, 6 de janeiro de 2024. Com produção e edição de Felipe Machado, você confere a partir de agora os destaques desta edição. UPA de Ipatinga registra aumento de 67% nos atendimentos pós-feriado. Minas Gerais lidera ranking de resgatados em situação análoga à escravidão do Brasil. E mais, turnê inédita da Orquestra Santo Antônio traz música instrumental nordestina ao Vale do Aço. Em meio às festividades de fim de ano, a unidade de pronto atendimento UPA de Ipatinga, que atende, além de pessoas do próprio município, pacientes vindos de outros 13 municípios da região, registrou 1.035 atendimentos. No último dia de 2023, a UPA acolheu 270 pacientes, enquanto no feriado da virada, no dia 1º, esse número se elevou a 308 atendimentos. A terça-feira, dia 2, foi marcada por uma demanda ainda mais intensa, totalizando 457 pacientes recebidos. Contudo, desse total, 65% foram considerados de risco pouco urgente. Diante desse cenário, o secretário de Saúde de Ipatinga, o Alisson Medeiros, reforçou a importância da melhoria da estrutura para atendimento nos serviços de urgência e emergência. Nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde estamos atentos, à situação da urgência e emergência do município, e no monitoramento do feriado prolongado da virada de ano, nós observamos uma quantidade de pacientes no dia 31/12, de 270 pacientes atendidos na UPA. No dia 1º, esse número já aumentou um pouco para 310, e já no dia 2, esse número teve uma alta significativa de 457 atendimentos. Nós observamos também que esses atendimentos, em sua maioria, 67% deles são atendimentos pouco urgentes, que são pessoas que precisam de um atendimento médico, mas podem esperar um pouco. E com isso, a gente consegue trabalhar e planejar para intensificar e melhorar cada vez mais o nosso atendimento de urgência e emergência aqui em Ipatinga. Nós somos o município polo, referência de 13 municípios para esse tipo de atendimento, além daqueles pacientes que não são referências, mas por demanda espontânea acabam chegando no pronto atendimento e também recebem atendimento. Com isso, a unidade Sentinela, que a gente pretende colocar para funcionamento ainda na primeira quinzena de janeiro, ela vai conseguir agilizar esse processo de atendimento desses pacientes, que é o maior volume de pacientes na UPA. Essa análise do cenário, tanto da urgência e emergência quanto das demais atenções, ela é feita diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, e nós procuramos trabalhar sempre para otimizar e melhorar esse atendimento e conseguir proporcionar para o nosso município e para os referenciados um atendimento de qualidade e na maior agilidade possível. Com a retomada das fortes chuvas, a Secretaria de Saúde de Ipatinga também alerta sobre os riscos da leptospirose, uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, com potencial de 40% de letalidade em casos graves. Transmitida pela urina de animais infectados, como ratos, morcegos e cães, os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, calafrios e mal-estar geral. Durante períodos de alagamentos, enxurradas e inundações, o contato com a água contaminada aumenta a preocupação. Segundo o médico veterinário Mauro Liberato, a transmissão ocorre pelo contato direto com a urina desses animais infectados, especialmente se houver arranhões ou ferimentos. A leptospirose é uma doença febril aguda, transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente dos ratos, infectados com a bactéria chamada Leptospira. Sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, ou a pele íntegra, que fica imersa, por longos períodos em água contaminada, ou por meio de mucosas. O período de incubação, ou seja, o período que contraiu a doença até
acontecer os primeiros sintomas, pode variar de 1 a 30 dias, sendo mais comum entre 7 e 14 dias após a exposição, a situação de risco. A lama de enchente tem alto poder infectante. Ele adere a móveis, parede, chão. Recomenda sempre limpar, retirar essa lama usando proteção, luvas, bota de borracha e lavar o local desinfetado com uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Pode seguir a proporção, 20 litros de água e adicionar 2 xícaras, aproximadamente 400 ml de hipoclorito de sódio a 2,5%. Aplicar essa solução sobre os locais contaminados e deixar ele agir por 15 minutos. O principal para a prevenção, é evitar contato com água ou lama de enchente, impedir que crianças nadem ou brinquem nessas águas. As pessoas que trabalham com a limpeza dessa lama, de entulhos, de esgoto, devem sempre usar botas, luva de borracha ou sacos plásticos duplos amarrados na mão e no pé. E também fazer o controle de roedores. Recomenda condicionamento de lixo, não deixar o lixo à mostra, para os animais. Armazenar sempre os alimentos de forma correta, vedar a caixa d'água, vedação de frestas, abertura de portas, paredes, e o uso de raticida, a desratização, deve ser sempre feito por um técnico devidamente capacitado. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: Minas Gerais lidera ranking de resgatados em situação análoga à escravidão do Brasil. E mais, turnê inédita da Orquestra Santo Antônio traz música instrumental nordestina ao Vale do Aço. A partir da divulgação do Boletim de Tendência Quinzenal de Precipitações pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, o SINGE, e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, órgãos oficiais do governo de Minas, foi emitido um alerta para a tendência de chuvas até o próximo dia 15. Na semana 1, considerada até o próximo dia 8, o tempo permanecerá instável com grandes acumulados de chuva, com maiores percentuais para as mesorregiões do Rio Doce, incluindo as cidades da região e também do colar metropolitano do Vale do Aço, além do Triângulo Mineiro, região central e metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri. Nessas mesorregiões, existe a previsão de chuvas acumuladas de cerca de 150 milímetros. Para se ter uma ideia, a última chuva que provocou estragos nas cidades da região, como a queda de árvores e interrupção de energia, o acumulado chegou a 50 milímetros. Assim, a Subsecretaria de Habitação e Defesa Civil de Timóteo solicitou aos moradores que redobrem a atenção, sobretudo aqueles que vivem em áreas de risco e em locais passíveis de alagamento. Segundo o subsecretário Marques Valgas, as pessoas devem evitar transitar em locais com histórico de alagamentos e, ao mesmo tempo, acompanhar a subida do nível da água. A gente vem informar, através dos órgãos oficiais do Estado e do Governo Federal, é que a tendência para os próximos dias, e considerando a partir da data anterior, dia 1º de dezembro, até o próximo domingo, tenhamos um acumulado talvez de até 150 milímetros, a gente está falando de previsão, e com tendência a essa chuva diminuir somente a partir da próxima sexta-feira. Então, isso quer dizer que os primeiros 15 dias serão de precipitações, e aí é preciso redobrar as atenções, E a Defesa Civil, ela faz algumas recomendações que são extremamente importantes, para que o morador tenha cuidado. Sempre que a chuva começar, se abrigar. Evite se proteger debaixo de árvores, pois elas podem cair com força dos ventos e até mesmo atrair raios. Então, não se abrigar embaixo de árvores. Em locais que já tem um histórico, tenha registro de alagamento, é recomendável acompanhar o nível da água e evitar transitar por esses locais. E também, da mesma forma, evitar abrigar nesses locais.
No caso de alagamentos, é recomendado se abrigar em locais altos e jamais tente atravessar a correnteza das águas. A gente não sabe a velocidade e a força dessa correnteza, então nunca atravessar uma área de alagamento, pois a correnteza pode ser forte e carregar a pessoa. Então, neste caso, melhor se fazer é tentar se agarrar a objetos flutuantes. Vale lembrar também o risco de contaminação do contato com a água, né? E aí a gente recomenda evitar transitar sobre essa água contaminada, principalmente por causa do risco de leptospirose. Caso ocorra algum sinistro, alguma situação emergencial, acionar os bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo telefone 999 18 27 51. Minas Gerais tem figurado no topo do ranking dos estados brasileiros com mais números de casos registrados de trabalho análogo à escravidão. Só em um mês de 2023, dos 532 trabalhadores resgatados no país, 204 estavam em terras mineiras, o que representa um total de 40%. O procurador do Ministério do Trabalho em Coronel Fabriciano, Túlio Mota, fala sobre a situação na região do Vale do Aço, o perfil dessas pessoas resgatadas e os canais de denúncia. A Procuradoria do Trabalho no município de Coronel Fabriciano atua em mais de 70 municípios da região leste de Minas. Em nossa região, nós encontramos situações de trabalho análogo à escravidão, em especial relacionados à cultura da lavoura cafeeira na região de Caratinga e Manhuaçu. Também encontramos na região do Vale do Aço situações de denúncias de trabalho em condições análogas a de escravo na produção de leite, plantio de eucalipto em pequenas propriedades, além da questão da produção de carvão, também encontrada aqui na nossa região. Apesar da maioria dos casos de trabalho em condição análoga à escravidão ser identificada no meio rural, nós também encontramos situações de trabalho análogo à escravidão em meio urbano, principalmente em situação de trabalhadores domésticos, que muitas vezes são trazidos do interior, de pequenos povoados, né, e vão para os aglomerados urbanos, as cidades médias aqui das nossas regiões, e ali acabam assumindo a responsabilidade por todo o serviço doméstico da casa, cuidado com os filhos ali dos patrões. Muitas vezes são jovens que são atraídos pela oportunidade de morar na cidade, ter condições de estudo. Então, muitas vezes uma falsa promessa de melhor condição de estudo, esses jovens acabam emigrando, né, e deixando suas famílias no interior e vindo para as cidades médias aqui da nossa região para trabalhar como trabalhadores domésticos. E na maioria das vezes a promessa de estudo, ela fica apenas na promessa mesmo, né? E essas pessoas estão distantes de suas famílias, muitas vezes não recebendo pelo trabalho prestado, apenas tendo ali direito à moradia e alimentação fornecida pelos patrões e não tem recursos sequer para retornar para suas famílias. Às vezes ocorre também a retenção de documentos pessoais, dificultando a saída, né, daquele trabalhador. Bem, o Ministério Público do Trabalho, ao tomar conhecimento de uma denúncia de trabalho em condição análogo à escravidão, a primeira medida que é adotada é buscar a verificação da veracidade e da idoneidade daquela denúncia. O Ministério Público do Trabalho, ele pode requisitar, né, um deslocamento das autoridades policiais, né, da Polícia Militar, ou até mesmo do Ministério do Trabalho, através dos seus auditores fiscais, para
para que eles avaliem se aquela situação realmente é verdadeira. Além disso, o próprio Ministério Público do Trabalho pode também promover esse deslocamento. Então, isso já aconteceu aqui na região do Vale do Aço, né? Nós já realizamos alguns deslocamentos para verificar se a denúncia, que a gente chama de notícia de fato, se ela realmente é verdadeira. As denúncias em relação a esses casos, elas podem ser feitas tanto à Polícia Militar, quanto ao Ministério Público do Trabalho, quanto ao Ministério do Trabalho, e os caminhos nós temos na internet o conhecido Disque 100 e também o site do Ministério Público do Trabalho, que seria o www.mpt de Ministério Público do Trabalho.mp de Ministério Público.br. E a seguir, no último bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir. Turnê inédita da Orquestra Santo Antônio traz música instrumental nordestina ao Vale do Aço. Difundir a música instrumental nordestina por meio de espetáculos produzidos por jovens e adolescentes do semiárido baiano é o principal objetivo da turnê Uma Orquestra pela Estrada, que percorrerá as cidades mineiras de Governador Valadares e Ipatinga. Com regência da maestrina Dianara Almeida, de 25 anos, os concertos apresentarão um repertório que vai dos clássicos Dominguinhos e Luiz Gonzaga aos compositores contemporâneos Luciano Calazans e Ricardo Hers, promovido encontro entre a música popular e erudita. Após os concertos, serão ofertadas as oficinas Conhecendo os Instrumentos de uma Orquestra. Toda a programação é gratuita e a maestrina Dianara Almeida é quem faz o convite. Olá pessoal, eu me chamo Dianara Almeida, sou violinista e coordenadora pedagógica da Orquestra Santo Antônio. Nossa orquestra ela é oriunda de um projeto social aqui no interior da Bahia, na cidade de Conceição do Coité, e ela nasceu há 16 anos atrás, pela fundadora Dona Maria Valdete, ela que sempre gostou de lidar com a comunidade, com seu bairro, sempre gostou das artes, trabalhava com pintura e sempre foi amante da música. Até que um dia ela conheceu José Valdo Nin, que é nosso maestro e diretor-geral. Ele estava tocando violino em um casamento e ela o convidou para montar uma orquestra de violinos aqui na comunidade em Conceição do Coité. E para que essa orquestra começasse, ela teve apoio do seu irmão, que é padre, nos Estados Unidos. Ele fez uma primeira feijoada lá e o dinheiro arrecadado conseguiram comprar 10 violinos. E a partir daí, a história, da Orquestra Santo Antônio, do Projeto Santo Antônio, começou. Todos os anos eram realizadas essa feijoada e o dinheiro era para comprar sempre cada vez mais instrumentos. Então foi comprado viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, flauta transversal, e o projeto foi só crescendo até que chegou na proporção que tomou hoje, a Orquestra Santo Antônio, participando de uma turnê por Minas Gerais e Espírito Santo, através da Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Tem como apoio também o Banco Sicoob, o patrocínio é do Instituto Cultural Vale e aí tem a realização do Ministério da Cultura. Em Ipatinga, nosso concerto será no dia 11 de janeiro, no Jardim Externo do Centro Cultural Uzi Minas, às 19 horas. A entrada é gratuita, é livre, aberta para todo o público. Será um concerto fantástico, estaremos levando um pouco da alegria dos nordestinos, da Bahia para vocês, com muito forró, muita música. E logo após o nosso concerto, às 8 horas, às 20 horas, terá oficina. Essa oficina, o público vai poder conhecer um pouquinho de instrumento de orquestra, principalmente aqueles que nunca tiveram contato com esses instrumentos, vai poder pegar em um violino, tocar, pegar no arco, sentir como é o instrumento, E para você participar, tanto do concerto quanto das oficinas, que será logo após o concerto, tem um link de inscrição que está disponível no bio
na bio do nosso Instagram, lá no perfil da Orquestra Santo Antônio. Então é só colocar lá no Instagram, @Orquestra Santo Antônio, que o link estará disponível lá na nossa bio. E eu convido a vocês para participar dessa noite com a gente, que será incrível. Muito bem, e assim nós terminamos o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, deste sábado. Aproveite para fazer contato com a gente via WhatsApp no 31 4042 1035. E estaremos de volta na segunda, a partir das 7h30, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã se despede, mas eu fico contigo na programação até o meio-dia. Logo após o intervalo já estarei de volta com o melhor do rock e o melhor do pop na maior do Brasil. Um bom sábado para você e até lá. Bom fim de semana para você e até segunda.